Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Com o intuito de ajudar aquelas pessoas, né, que pegam o livro e olha e não consegue entender nada. Então o objetivo desse momento agora é tentar ajudar essas pessoas, já que não podemos nos ver presencialmente, então remotamente estou fazendo isso para ajudar vocês, ok? Então aproveite bastante. A aula de hoje vai falar sobre circunferência trigonométrica. Então vocês devem estar em mãos o seu livro, né, de matemática do segundo ano do professor Rodrigo Balestre, né? E você deve abrir na página 19. Quando você chegar na página 19, né, você vai se deparar com isso aqui. Então, mudando de tela. Pronto. Isso é o que você vai ver no seu livro na página 19. Né? Repare que ele começa a explicação aqui do livro falando de uma bailarina, como você pode ver aqui do seu lado direito, e logo abaixo de um cara, né, um esportista que está fazendo manobras com bodyboard, né? Então ambos fazem 360 graus. Vou ver se eu consigo aqui. Então, bora lá. Pega aqui a canetinha para desenhar. Pronto. Ambos fazem 360 graus, né? A bailarina, quando ela vai dar suas piruetas, né? Então ela pode vir aqui fazer esse movimento de 360 graus. O mesmo ocorre com esse rapaz que está aqui na prancha, né, de bodyboard, também fazendo, ó, 360 graus. Né? Ele vai ficar fazendo esse movimento, ou assim. Ou pode ser também ao contrário, que nós vamos até retratar isso mais abaixo. Né? Então, continuando, vou descer aqui um pouquinho. Então, pessoal, essa aula aqui é mais para, como se eu tivesse na sala de aula, tendo um bate-papo com vocês, tá? Explicando alguns termos, algumas coisas do livro, né? Que para alguns pode não ser claro. Alguns alunos podem ler e entender perfeitamente, né? E outros podem ler e não vai entender direito. Bora lá. Aqui ele está explicando, né, nessa parte, vou pegar aqui a canetinha, que ao se deslocar de um ponto A para um ponto B, ele vai percorrer uma distância, né, e vai formar um ângulo, como por exemplo isso aqui, ó. Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Se você tem aqui um ponto A e passa aqui para um ponto B, né, aqui, ó. Se você tem aqui o ponto A, temos aqui o centro para o ponto B. Repare que passar de A para B, temos aqui uma distância que ele chamou aqui de L, e aqui vamos ter, aqui no centro, né, vamos ter um ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa. Então, uma coisa depende da outra, é por isso que ele fala aqui, ó, vimos anteriormente que dado um ponto da circunferência, deslocando-se de A para B, ele irá percorrer uma distância, que nesse caso chamou de L, cuja unidade é a mesma do raio, ou seja, se o raio for em metros, essa distância vai ser em metros. Se o raio for em centímetros, a distância vai ser em centímetros. E assim vai, né? O mesmo tempo que ele gira o ângulo em torno do centro, cuja unidade da medida é dada em graus ou radianos, ou seja, essa medida aqui
de no centro, ele pode ser em graus, como foi comentado aí, e também pode ser em radianos, como a gente viu o famoso rad, né? O polêmico rad, que teve uma dúvida e depois eu, em uma web conferência, eu expliquei direitinho. Aqui ele faz algumas indagações. Ó. Em qual sentido esse ponto se desloca? Horário ou anti-horário? E se o ponto girou mais do que uma volta completa? Então, para contemplar casos como esse, vamos definir a circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, tá? Inicialmente, pessoal, para ele explicar aí, ele nesse trecho daqui, ó, ele está dizendo a você, né, que ele vai considerar, para fazer as explicações dele, o raio tendo uma unidade, né? Tá? Então o raio aí é 1. E depois ele vai posicionar aí o ponto A, né, como 1 e 0. Com medida positiva no sentido anti-horário e negativa no sentido horário. Como assim, professor? Espera aí que eu já vou explicar isso aqui a você. Ó. Basicamente, o que ele está dizendo a você é o seguinte. Ó. Digamos que você esteja aqui. Se você movimentar desse lado daqui, né, que é no sentido do relógio, tá vendo? O sentido do relógio, ele vai atribuir, que é chamado sentido horário, né? Os ponteiros do relógio se mexem nessa direção, então é chamado sentido horário. Para isso daqui, ele vai denominar, né, que as medidas, se você movimentar nesse trecho, vai ser negativa. E se você movimentar nesse sentido, que é o chamado anti-horário, ele vai considerar como sendo positiva. Mas não importa não, tá, pessoal? Se o ponto está aqui ou em qualquer lugar. Então fica definido assim. Se mexer no sentido do ponteiro do relógio, que é o sentido horário, é negativo. O contrário, que é o sentido anti-horário, é positivo. Tá? Eu poderia, por exemplo, fazer aqui, ó. Pronto. Se o ponto estiver aqui, ó. Então aqui, nesse sentido, que é o sentido horário, continua sendo negativo. Tudo que eu for fazer, eu vou utilizar medidas negativas. Nesse sentido daqui, que é o sentido anti-horário, o que eu for calcular, eu vou calcular como sendo medidas positivas, ok? Daí em diante. Observe que ele dividiu aqui, ó, um sistema cartesiano. Ele dividiu em 4 partes, em que é chamada de quadrantes, tá? Então, o que são quadrantes, pessoal? Quadrantes é isso aqui, ó. Tá vendo? O eixo X e o eixo Y. Tudo que tiver dentro dele, ó, é chamado de quadrantes, que tiver dentro dele, tá? Então, como vocês podem ver, esse primeiro aqui é chamado de primeiro quadrante. Olha só, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então, isso aí são os quadrantes. Ô professor, ou então eu posso chegar e perguntar a você, e se o ponto não tiver nem aqui e nem aqui, tiver aqui ou tiver aqui, em qual quadrante ele está? Se ele está aqui, pessoal, ele está no primeiro ou está no segundo quadrante? Se o ponto estiver aqui, ele está no primeiro ou no quarto quadrante? Por isso que eu espero que vocês entendam. Quadrante é a região limitada entre os eixos, tá? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Você sabe que um é chamado de abscissa, o outro também é chamado de ordenada, tá? Então, falando para vocês, se ele está aqui em cima do eixo, ele não está nem no primeiro e nem no segundo quadrante, tá, pessoal? Então, como vocês sabem, né, fica definido em que
esse ponto aqui, ele fica em cima do eixo X, ou também chamado eixo das abscissas. E aqui, esse ponto, ele está em cima do eixo Y, ou eixo das ordenadas, tá? Então, grava aí, ó, ou relembre, né? Abscissa é referente ao eixo X, ordenada é referente ao eixo Y. Continuando aqui, explicado. Pronto. Então, o que ele estava falando com você aqui em cima, né, sobre esse ponto, ó, ponto A está aqui. Como ele disse, o raio é de uma unidade, né? Então, aqui é 1. Então, quando você tem esse raio aqui de 1, ó, tentar reproduzir isso aqui, essa setinha. Caso você venha parar aqui nesse ponto P, então, como ele estava explicando, assim cada ponto P da circunferência trigonométrica está associado a um arco AP. Então, de A a P é chamado aqui, ó, cuja medida alfa está aqui, ó, o alfa, esse ângulozinho aqui, tá vendo? É dada em graus ou radianos, como já foi mencionado. Note como o raio da circunferência trigonométrica mede uma unidade. Então, a medida do arco em radianos é numericamente igual ao seu comprimento. Por isso, daqui em diante, deixaremos de utilizar a notação rad para indicar um arco na circunferência trigonométrica. Ok? Então, eu acho que isso aqui está bem explicadinho. Então, basicamente é isso aí. Ok? Não esqueça de pegar o seu livro, dar uma estudada, né? Isso é apenas para tentar ajudar a vocês a entender o que está se dizendo no livro, ok? Então, vamos continuar. Então, nessa outra página, né? Você se depara com isso aqui, que é muito importante. Olha só o que ele está falando. Veja na circunferência trigonométrica as medidas dos arcos de 0 volta, 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta e uma volta completa, que são as extremidades dos quadrantes. Então, o que quer dizer isso daí? Bora lá. Deixa eu acionar aqui a canetinha. Pronto. Pessoal, quando ele fala aqui, ó, 0 volta, ele está dizendo isso aqui, ó. O ponto está aqui. Tá vendo? Repare que no livro ele vai te dar duas opções. Essa primeira daqui tá 0 graus. Essa outra daqui está dizendo 0 radianos, tá? Ou 0 rad, né? Ou, como ele estava falando com vocês, arco de circunferência geométrica. Quando ele fala aqui, ó, 1/4 de volta, né? Lembra aqui, ó. Isso aqui tudo, pessoal, é 360 graus, né? Então, quando você divide, olha, por 4, que é o que ele está dizendo, você vai ter assim, ó, 360 graus dividido por 4, ou, se você quiser, como ele está falando ali, você pode fazer assim, ó, 1/4. Isso é só para você entender, tá? Resposta disso é 360 dividido por 4. Que isso aqui, se você pegar 360 graus e dividir por 4, você vai ter 90 graus, tá? Então, quando ele fala 1/4 de volta, ele está se referindo a esse ponto daqui, que é o 90 graus, tá vendo? 90 graus, tá? Então, bora lá, ó. Vou limpar aqui para explicar melhor. Então, quando você tem 1/4 de volta, pessoal, ele está se referindo aqui, esse ponto. E como eu expliquei,
você vai ter 90 graus, né? Que estamos aqui em graus. E essa outra medida daqui é o radianos, tá? Como é que se obtém isso daqui? Bem, há várias formas para você obter isso daí. Então, se você quer obter isso aqui, pessoal, você pode fazer a seguinte forma. Por isso que teve aquela atividade para você fazer essas transformações. Mas eu vou explicar aqui a você. Exemplo. 300, se eu quero saber 360 graus, eu vou botar, aliás, deixa eu fazer assim, para mim é melhor. Lembra que eu tinha falado para vocês, em vez de vocês usarem aí o 360 graus, né? Lembra disso? Igual a 2 π vezes o raio, lembra disso? Aí eu falei para vocês utilizarem o outro, porque é mais fácil. É isso aí. Então, eu vou apagar aqui, porque nós não vamos utilizar essa notação. E lembrando, né? O raio que ele está demonstrando, aqui o raio, né? O raio, lembra? Vale 1. Por isso que no lugar do R, você vai botar 1. Então é como se ele sumisse aqui, ó. Ele não vai ser utilizado o R. Então vai ficar só essa notaçãozinha aqui, ó. Ok? Bora lá. Então, como eu falei a vocês, eu quero utilizar isso daqui, que eu expliquei a vocês. 180 graus é igual a 2 π vezes o raio. Lembrando, o 180 não tem esse 2. É isso? Então, vai ficar 180 é igual a π. O raio, como eu expliquei aqui, que o raio mede uma unidade, então o raio também vai sair. O que é que sobra? Sobra apenas isso. 180 está para π. Como eu quero 90, eu quero achar esse valor daqui, ó. Então 90 graus corresponde a x. Só fazer essa continha. 180 vezes x igual a 90 π. Não é isso? 90 vezes π. X, o número que está com a letra, passa para baixo dividindo. Então fica 90 vezes π dividido por 180. A gente pode simplificar, ó, corta o zero com zero. E aqui fica o que? Vai ficar, por causa do espaço, eu vou terminar aqui, ó, pessoal. Fica 9π sobre 18. Isso daqui, você treinando, vai ser bem rápido fazer, tá? É porque eu tô fazendo com calma e devagar para explicar a vocês. Que às vezes a pessoa não entende, então eu vou explicando aí devagarzinho. Aqui ainda você vê que pode simplificar. Então vou simplificar pelo maior valor. Quem simplificar por 3, pode simplificar de novo, tá, pessoal? E vai, ó, simplificando até não poder mais. Eu vou simplificar por 9, que é o maior. Então 9 dividido por 9 dá 1. Então sobra apenas o π. 18 dividido por 9 dá 2 rad. Pronto, achamos aqui, ó. Tá vendo aqui? Então 90 graus é igual a π sobre 2. Tá aqui, ó. Por isso que ele botou aqui, ó, ou π sobre 2. Esse valor é em graus, esse valor daqui em radianos. Agora, como é que transforma um para outro? Foi explicado naquela atividade, por isso que é muito importante você pegar, estudar e fazer aquela atividade anterior. Se você chegou até aqui, é porque você já sabe fazer esse procedimento, tá? Eu estou só explicando de novo. E aí obteve π sobre 2. Ok? Então bora lá. Vamos limpar isso daí. Meia volta. O que é meia volta? A metade da volta, né? Então você parte do zero e vem até aqui. Então isso aqui dá 180 graus. Por isso que nesse ponto aqui, ó, está 180 graus. Tá vendo? É meia volta. Lembra aí, uma volta inteira é 360 graus. Meia volta é 180 graus.
Ó, se eu estou indo para o sentido anti-horário, é positivo, como foi explicado, né? O que é o sentido anti-horário? É aquele sentido contrário ao do relógio, né? É como se o ponteiro do relógio fosse voltando no tempo, né? Fizesse isso, né? Voltando no tempo, tá? Então, bora lá. Continuando. 180 graus aqui, e o valor em radianos dele nesse ponto é o que? É π. Isso aqui nem precisava fazer conta, né? Eu só vou lembrar vocês que é o que eu disse a vocês aí. π pode ser duas coisas. Ele pode ser, se for distância, é 3,14, e o π pode ser também, se eu tiver falando de ângulos, ele pode ser 180 graus, tá, pessoal? Então, π é 180, porque tanto é que quando a gente vai resolver alguma coisa, a gente bota aquela relaçãozinha assim, ó, 180 graus está para π rádio. Quer dizer que π é 180 graus, beleza? Esse nem precisou fazer conta nenhuma aí, ok? Bora lá. De novo. Então, limpando a área. 3/4 de volta. Onde é 3/4 de volta? Bora lá. Ó. Primeiro aqui é 1/4 de volta. Aqui é o 2/4 de volta, ou meia volta, né? Por que, professor, 2/4 de volta? Porque isso aqui é dividido em 4. Lembra aí, ó? 2 dividido por 4. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Isso já foi falado, só tô lembrando. Quando fala 2, como se fosse um pedaço de pizza, ó. Pega esse pedaço e come esse pedaço. Então é 2 de 4. Por isso que é 2/4. Quando você simplifica aqui, ó. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Por isso que 2/4 é a mesma coisa que meia volta, tá? Então, tranquilo. Foi só para relembrar, né? Que me surgiu essa dúvida aí na cabeça e eu imaginei que alguns alunos tivessem essa dúvida também, quando estivesse estudando. Mas bora lá. Então, 3/4 de volta é 1, 2, 3. Você está se referindo a essa área daqui, 3/4 de volta. Então, o ponto é esse aqui, ó. Então, 3/4 de volta equivale a 270 graus. E em radianos, vale quanto, professor? 3π sobre 2. Professor, chega esse valor aqui para eu ver. Que eu estudei, mas eu estou com dúvida como é que chega nesse valor aqui. Bem, bora lá. Relembrando, então, ó, π está para 180 graus, não importa o lado não, tá, pessoal? Posso botar π está para 180 ou 180 está para π, não importa o lado não, tá? Você faz como você quiser. Então, bora lá. Então, o valor em radianos em 270 graus. Como é que eu faço aqui? Começa sempre pela letra, ó, x vezes 180, então fica 180 vezes x, π vezes 270, 270 π. O número que está com a letra passa para baixo dividindo, então fica 270 vezes π sobre 180 graus. Vamos agora simplificar. Sempre tem que simplificar, tá, pessoal? Então, ó, vou cortar aqui o zero. Sobrou o quê? Sobrou 27π dividido por 18. Vamos agora aqui simplificar pelo maior valor. Então, quem simplificar por 3 pode, mas você vai ter que simplificar de novo. Porque lembra, né? Você tem que simplificar até não poder mais, tá? Então aqui eu vou simplificar logo para um valor maior, para não ficar simplificando. Então, 27 dividido por 9, vamos ter aqui 3, o π, né? 3π
18 por 9, 2. Por isso, pessoal, que 270 graus, tá aqui, ó, 270 graus equivale em radianos 3π sobre 2, tá? Então, podemos trabalhar o ângulo, como ele falou lá, tanto em graus quanto em radianos, tá? Limpando. Uma volta completa, que é aqui, ou seja, ele partiu daqui, fez, ó, esse caminho de 1/4 de volta, depois fez esse caminho daqui, ó, de meia volta, depois fez esse caminho daqui 3/4 de volta, depois ele fez esse caminho aqui até chegar no mesmo lugar que é o zero, mas nesse caso deu uma volta completa 360 graus, tá? Ou em radianos 2π. Também não preciso fazer o cálculo disso, porque eu tinha explicado a vocês que π é 180 graus, né? Então, o dobro disso, né? Então, se você pegar isso aí e multiplicar por 2, então fica π vezes 2, 2π, 180 vezes 2, 360. Então, 360 é 2π, tá? Que era aquela fórmula original. Isso aqui, pessoal, no sentido anti-horário, tá vendo? Olha a setinha. No sentido horário é a mesma coisa, só que ele, repare, ó, no sentido anti-horário ele parte daqui do zero e vai para lá, ó. Tá vendo? Vou aqui mostrar. No sentido anti-horário parte daqui, ó, pessoal, do zero e vai para lá, tá? É positivo. Já no sentido horário, que é o sentido do nosso relógio, funciona do mesmo modo. Parte do zero e vem para cá, ó. Só que aqui vamos trabalhar com os negativos, tá vendo? Desse lado é negativo. Então aqui vai ser, ó, 0 voltas, vindo para cá 1/4 de volta. Tá vendo que é negativo? Aqui era 90 positivo, ou π sobre 2. Olha só para cá, menos 90 menos π sobre 2. Tá vendo? Continuando, ó, aqui é 1/4 de volta. Aqui vem para cá, ó, nesse sentido, né? Nesse sentido, que é o negativo. Aqui é meia volta, que é isso aqui, ó, meia volta. Aqui temos 180 graus ou π. Aqui temos, por ser sentido horário, que é o negativo, menos 180 ou menos π. Acompanhem aí no livro de vocês aí também, ok? Continuando aqui, ó. Eu não vou fazer esses cálculos aqui, porque eu já fiz todos eles aqui, tá bem? É do mesmo jeito. É só você acrescentar aí o sinal de menos. Ó. Vem pra cá. 3/4 de volta é aqui, tá? Esse aqui, ó, 3/4 de volta é aqui. No positivo, 3/4 de volta é aqui, ó. 1, 2, 3. É 270 graus ou 3π sobre 2. Aqui é menos 270 graus ou menos 3π sobre 2. Até chegar aqui novamente, ó, uma volta completa. Que no positivo, né? Ele sai daqui, vem para cá, uma volta completa. No negativo ele vem nesse sentido, o contrário, tá vendo? 360 graus, então menos 360 ou menos 2π. Ou seja, no sentido horário, repare que o ponto sai daqui, ou, perdão, no sentido anti-horário, o ponto começa e vai fazendo isso, olha pessoal, sentido anti-horário, olha, ele vai fazendo isso, ok? No sentido anti-horário. Já no sentido horário, temos aqui um ponto
ele vai fazendo no outro sentido. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ó, sentido do relógio, ó. Os ponteiros do relógio caminham nesse sentido, tá? Ó. Então, presta bem atenção, ó. Anti-horário é nesse. Sentido horário é este sentido de fazer, ok? Espero que tenham entendido aí. Vamos continuar. Vou agora dar uma limpada aqui. Vamos agora para essa parte aqui. Arcos côngruos. Então, pessoal, o que vem a ser esses arcos côngruos? Para explicar isso daí, o livro te traz dessa forma aqui, ó. Olha só. A leitura aqui, né? Ele fala: o ponto P pode também deslocar-se no sentido horário ou dar mais do que uma volta completa. Consequentemente, o mesmo ponto P está associado a infinitos arcos. Observe alguns exemplos. O que é que ele quis dizer com isso aí? Olha só, eu vou tentar te explicar dessa forma aqui. Vou pegar aqui a ponta aqui do grafite, né? Bora ver. Não deu certo, então bora ver aqui. Pronto. Agora sim. Olha só. Como ele falou, ele pode deslocar-se no sentido horário, né? Que é o sentido do relógio, ou no sentido anti-horário. E dá mais do que uma volta completa. Por que isso? Porque você sabe que uma volta completa é 360 graus. Então, na matemática, não existe, né, segundo ele, um ângulo maior que 360 graus. Né? Para ele, acima de 360 graus, representa o quê? Representa apenas ângulos em que deu uma volta e vai dando mais voltas, tá? Vai dando várias voltas. Então, exemplo, 720 graus. 720 graus não existe esse ângulo. Ele deu uma volta de 360 e depois ele deu mais outra volta de 360. Ok? Mas o livro ele explica dessa forma aqui, ó. Eu vou descer aqui um pouquinho para vocês entenderem quando forem estudar o que é que está se falando aí no livro, ok? Bora lá. A intenção é essa daqui. Ó, esse ponto aqui, ó, 45 graus, tá vendo? 45 graus. Saiu daqui do ponto 0 e veio para cá, 45 graus. Repare que ele está mostrando aqui, pessoal, de dois modos. Está mostrando aqui, ó, em graus, em radianos. Eu já mostrei a vocês como é que acha isso daqui, né? Então, vão estudar e vão ver como é que é isso aqui. É daquela mesma formulazinha, tá? Pi está para 180, então x está para 45. Faz a multiplicação cruzada e aí você pode achar esse valor aqui, π sobre 4. O ponto P corresponde à extremidade final de um arco AP. Então, de A para P, aqui. A medida é 45, né? Que é esse ângulozinho daqui, ó. Né? 45 graus. Aqui também, ele está te explicando, pessoal, aí o que é arcos côngruos, tá? O que é... Aí, no caso, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Pronto. Então, ele está dando agora uma demonstração de como é o ângulo, esse ângulo daqui. Que aqui está no sentido horário, né? Começou aqui do A, vem, ó, passa por aqui, né? Até chegar a esse ponto aqui, que para ele é menos 315 graus, porque ele fez no sentido horário.
eu vou deixar só uma dicasinha aqui, como foi que ele achou isso daqui. Se um sentido é 360, no outro, lembra que é negativo? Então aqui, ó, menos 360 graus, já que é no sentido horário, que você sabe que é negativo. Repare que aqui temos um ângulo de 45 graus, né? Então, ó, você vai tirar 45 graus. Então, 360 menos 45, você vai ter menos 315 graus, ok? É assim que você acha o valor, tá? Pega o 360, tira do 45, que foi aqui, e pronto. Então, ó, aqui é 45 graus e aqui é 315 graus. Se for no sentido anti-horário, é 315. Se for no sentido horário, é menos 315. Então, quer dizer o quê? O que ele quer dizer com isso aqui, pessoal? Aqui ele está te dizendo que nesse ponto aqui temos 45 graus e também nesse ponto aqui temos, vou botar aqui 3 tracinhos, menos 315 graus. Tá vendo aqui? Estão no mesmo lugar, tá? Nesse lugar eu tenho 45 graus e nesse mesmo lugar eu tenho menos 315 graus. Temos aí a mesma coisa. Botei os 3 tracinhos dizendo que é congruente. Se eu quiser botar isso aqui em radianos, é a mesma coisa, ó. Olha só quanto é 45 graus, π sobre 4, mesma coisa. π sobre 4 rad, né, é congruente ao valor daqui, ó, menos 7 π sobre 4, certo? Então nós temos ângulos côngruos. Repare que até esse momento não teve nenhum ângulo que deu mais de uma volta, ok? Esse primeiro aqui temos 45 graus e esse segundo aqui temos 315 graus, ou seja, tudo que for abaixo de 360 graus não deu nenhuma, não foi dado mais do que uma volta, tá? Tudo teve apenas uma volta aí, ok? Agora olha só esse exemplo daqui, ó. Esse exemplo ele está falando de 405 graus, pessoal, ó. 405 graus. Então, como isso é possível? Repare que ele começou daqui, desse ponto, e fez no sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário do relógio. Ele que quis assim, tá? Nesse sentido. Pode ser no sentido horário ou anti-horário. Nesse exemplo que ele te deu, é um sentido anti-horário. Então, ele vai ser positivo. Então, repare o que foi feito. Ele saiu daqui, ó, deu uma volta. Quando chegou aqui, deu uma volta, andou mais 45. Então, ele deu uma volta e andou mais 45. Por isso que tem 405, pessoal. Por isso que aqui ele teve, ó, deu uma volta, que é 360 graus, mais esse pedacinho de 45. Então, somando isso aqui, seis e 4, 10, 3 mais 1, 4. Por isso que aí temos 305 graus. Repare que nesse momento agora, ele sim deu, temos aí agora um ângulo maior que uma volta. Temos 405 graus, que foi composto pelo quê? Deu uma volta de 360 graus e depois andou mais um pouquinho, parou no 45. Então temos aí 405 graus. Repare que ele transforma isso aqui também em radianos, ó, 9π sobre 4, tá? Ele até está explicando, pois ele deslocou-se uma volta completa no sentido anti-horário, mais 45 graus. Ou, você sabe que 45 graus é isso aqui, ó. Tá aqui mostrando, ó. Tá vendo? 45 graus é π sobre 4. Então, ele andou 360 graus, mais 45,
que deu 405. Também, se você quiser fazer isso em radianos, tranquilo. Ele está mostrando para você aqui embaixo como foi que ele fez esse cálculo. Bora ver? E foi o que basicamente a gente fez ali. Bora lá? Vou limpar e descer aqui um pouquinho para te explicar isso aqui melhor. Bora lá. Pronto. Então, como foi que ele fez isso daí? Ó? Note que, ó, para achar os 405 graus, ele pegou uma volta que foi 360 graus mais 45 graus, não é isso? Então, tivemos aqui 405 graus. Ô professor, e como é isso aqui em radianos? Por isso que ele está mostrando aqui, ó, radianos, ó, graus ou radianos. Como foi que ele fez isso? Você sabe que 360 graus é uma volta completa. E em radianos é o que? Por isso que ele bota aqui, ó, limpando aqui. 360 graus é uma volta completa. E radianos é quanto? 2π. Então, ele somou isso aqui, ó. Então, como é que faz? 2π, que é 360 graus, somou com 45 graus. Lembra que 45 graus é π sobre 4, que eu mostrei ali na estante? Ó, 45 graus é π sobre 4. Então, 2π mais π sobre 4. Agora aí, pessoal, vem essa expressãozinha para você fazer essa conta, entendeu? Você só vai achar aquele valor se você fizer essa conta. Aí é que vem, você sabe fazer essa conta? Se não, você vai ter que treinar um pouco mais isso. Mas eu vou fazer essa conta aqui para te mostrar. Bora lá. Então, como é que faz isso daqui? Bem, tem várias formas de você fazer e você pode tirar aqui o MMC ou fazer a multiplicação cruzada. Você que sabe como é que você vai resolver isso. Eu vou fazer agora aqui rapidamente fazendo a multiplicação cruzada, só para te mostrar, tá? Mas você faz da forma que você achar melhor. Bora lá. Ó. Então, como aqui embaixo não tem nada, bota 1. Então, isso aqui é o que? Isso aqui é 360 graus somado com π sobre 4, que é 45 graus, ok? Só que eu quero essa resposta em radianos. Então, como é que eu faço? Ó, bem, para você resolver isso, passa aqui um tracinho, faz assim, ó, faz essa multiplicação cruzada. 2π vezes 4, 8π, somado 1 vezes π, π. Não esqueça de multiplicar o que tem embaixo. 1 vezes 4, 4. Então aqui fica 8π mais π, ou seja, ou 1π, tanto faz. Então 8 mais 1, 9π sobre 4. Portanto, pessoal, 360 mais 45 é igual a 405 graus. Mas em radianos, como é? 360 é 2π, 45 é π sobre 4. Quando você somar, vamos achar 9π sobre 4. Portanto, 405 graus é igual em radianos a 9π sobre 4. Então, ele fez aqui para você dos dois modos, tá? Vou limpar aqui, ó. Ele te ensinou como é que faz em graus e te ensinou como é que faz em radianos, tá? Eu só mostrei ali para você entender melhor como foi feita essa conta, porque tem gente que, infelizmente, precisa estudar bastante para fazer isso daqui, que é pré-requisito, ok? Que isso aí é como resolver uma expressão. Aqui já estamos chegando, pessoal, em uma formulazinha, tá vendo? Além disso, o ponto P poderia dar K voltas. Então, o K aqui, ó, K é o número de voltas completas. Então, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário.
E a medida do arco AP seria escrita da seguinte maneira. Isso aqui você vai usar para graus, isso aqui você vai usar para radianos. Lembrando, sendo K pertencente a Z. Você lembra o que é Z? Lembra? Temos os números naturais e temos os números inteiros. Então Z é os números inteiros. Então Z, para quem esqueceu, são infinitos números negativos. Passa pelo zero, 1, 2, infinito, ok? Z vai dos números negativos, passa pelo zero, até os números positivos, ok? Isso aí são os números inteiros. E Z não tem números 1,2, 1,3, números com vírgula. Só são esses números aqui. Isso aqui é apenas um lembrete para vocês. Isso aqui, pessoal, é uma formulazinha, né, que nós vamos utilizar, tá? Nesse caso, os arcos diferem apenas no sentido de deslocamento ou na quantidade do número de voltas. Ou seja, para a matemática, os números apenas se deslocam no sentido do deslocamento, ou seja, se é positivo ou negativo, se é horário ou anti-horário, ou na quantidade de voltas, ou seja, não existe número maior que 360 graus. Por isso que aqui ele botou K, porque ele vai dizer, vai ser uma volta, vai ser 2 voltas, vai ser 3 voltas, vai ser 4 voltas aqui, tá? Vou limpar essa areazinha aqui. Então, ó, pessoal, o K, ele pode ser nenhuma volta, pode ser uma volta, pode ser 2 voltas, pode 3 voltas. O K, infinito, por isso que ele fala aqui, ó, em Z, tá? Como também ele pode dar voltas negativas, que é o sentido horário. Ele pode dar uma volta contrária, 2 voltas contrárias, 3 voltas contrárias, infinitos, tá? Isso aqui é o Z, tá? Isso aqui é o Z. E você vai botar onde? Esses números? Aqui, ó, no K. K é a quantidade de voltas, tá? Completas. Por isso que ele tem aqui, ó, K, quantidade de voltas completas, tá vendo? Isso aí. Então, continuando. Então, pessoal, se o ângulo ali no início foi 45 graus, qual seria a fórmula para ângulos côngruos ou congruentes? Então você vai pegar, você vai botar assim, ó, pega o ângulo dado, que é 45, você vai botar mais K, que é o número de voltas, né? Vou botar aqui, ó, K é o número de voltas, que eu mostrei, pode ser positivo ou negativo, vezes uma volta inteira, que é 360 graus. Isso se eu estiver trabalhando em graus. Que se eu estiver trabalhando em radianos, a fórmula muda. Então, quanto vale 45 graus em radianos? Foi dado, então fica π sobre 4 radianos mais K, que é o número de voltas, vezes 360 graus em radianos. Quanto é 360 graus em radianos? 2π. Isso aqui é quando você for... Essa fórmula tu vai utilizar quando for trabalhar em radianos, tá? Então aqui você tem duas fórmulas. Trabalha em graus, trabalha em radianos. É isso que ele estava te explicando aqui, ó. Só que eu não sei se o livro explica de uma forma tão clara como eu estou tentando te explicar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é para graus. Isso aqui é para radianos, né? Que eu acabei de te mostrar aqui, ó, graus e radianos. Beleza? Espero que tenham entendido. Vou apagar agora aqui e bora continuar.
Nesse caso, os arcos dizem que apenas no sentido de deslocamento ou na quantidade de voltas. Dizemos então que eles são arcos côngruos. Já para finalizar aqui, ele fala assim: quando dois ou mais arcos de uma circunferência trigonométrica têm a mesma origem e a mesma extremidade, dizemos que eles são arcos côngruos, dado um arco AP de medida alfa com A, ou seja, o que eu te falei, ó, olha, não pode passar de 360 graus. Então isso aqui está te dizendo que é um intervalo de 0 a 360 graus, ou em radianos, de 0 a 360 graus, que no caso é 2π. Os arcos côngruos são da forma, aí ó, está te dando essa fórmula, ok? Então, a fórmula é essa daqui, vocês devem seguir essa fórmula. Eu vou limpar aqui para você entender. Alfa é o ângulo, K é o número de voltas, vezes 360. Isso quando você for trabalhar em graus. Por isso que eu vou escrever isso aqui para você entender melhor. Bora lá? Ó. Então tem essa fórmula aqui, ó. Alfa mais K vezes 360 graus. Isso aqui você vai utilizar quando for em graus. O que é que significa isso? Esse alfa é o ângulo, eu vou escrever aqui, ó, e o K é o número de voltas. Então aqui, ó, K voltas, tá? Vou botar aqui N é o número de voltas, e esse daqui é o ângulo, tá? É o ângulo. Aqui faltou o acentinho aqui, né? Então, ângulo. Certo, pessoal? Exemplo que nós demos, esse alfa, o ângulo dado foi de 45 graus, mais o K é o número de voltas, você não precisa botar quantas voltas foi, vezes 360 graus. Então isso é a fórmula para ângulos côngruos de 45 graus. Já esse daqui, mesma fórmula, ó, mesma fórmula, só que aqui agora é para quando você for utilizar em radianos. Vamos ter o alfa mais o K vezes o ângulo aqui, né, de uma volta em radianos, 2π, em que K é o que, pessoal? É o número de voltas, e esse alfa é o que? É o ângulo, né, em radianos. Então aqui ângulo em radianos, já que eu estou fazendo aqui em rádio. E pelo nosso exemplo que foi dado no livro, o que é que nós temos? O 45 graus aqui, ó, é π sobre 4 mais número de voltas, deixa a letra mesma em K, em vez de 360 bota 2π, ok? Então temos agora aí as duas fórmulas em graus, em radianos, para você entender. Olha só isso aqui, ó. O arco AP de medida alfa é chamado de primeira determinação positiva dos arcos
côngruos a ele. Ou seja, normalmente quando esse K daqui, o número de voltas, quando o número de voltas aqui, pessoal, for 0, a gente vai ter a primeira determinação positiva, tá? Depois a gente pode até falar um pouco disso se o livro não comentou, mas isso aqui é o que está falando, ok? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim, né, da explicação do livro. Então, o livro te explica até aí. Eu tentei te ajudar bastante, né? Um momento, bora mudar aqui de tela. Mudando de tela. Então, pessoal, eu tentei ser sucinto, tentei te ajudar nessa explicação aí do livro, né? Espero que você veja várias vezes. E com o intuito de ajudar vocês, eu vou tentar fazer essa atividade resolvida aqui. Eu só vou fazer as duas primeiras, tá? Eu vou fazer a página 21, atividade resolvida R6, letra A e letra B, só para dar um bônus, né? Porque a aula mesmo acabou, mas eu vou dar um bônus que eu acho que vocês merecem com relação a essa atividade resolvida, tá? Então, mais uma vez, bora lá, mudando de tela para o bônus. Vou limpar aqui essa área, limpando aqui a área. Vamos descer assim. Deixa eu só te explicar aqui uma coisa. Então, pelo início do livro, né, que ele estava falando, eu posso dizer a vocês, só uma explicação aqui básica, né? Isso está na página 20. Pelo que vocês podem observar, aqui, ó, vou só voltar aqui um pouquinho, que eu acho interessante eu mencionar isso aqui. Eu ia escrever aqui, mas eu acho melhor escrever na página onde está o livro. Pronto. Então, pessoal, trocando aqui em miúdos, né, nessa áreazinha daqui, eu posso te falar que preciso escrever. Cadê o grafite? Pronto. Eu posso te falar que esse ponto daqui, 45 graus, está na mesma posição que esse daqui, que é menos 315, e está na mesma posição que esse aqui, que é o 405. Então isso é chamado arcos côngruos, né? Porque eles são números diferentes, mas estão na mesma posição. Então, ó, eu posso dizer que o 45 graus é congruente, ó, por isso que eu boto os três tracinhos, ao menos 315 graus, congruente ao 405. Então isso são arcos congruentes. Isso serve para graus ou para radianos. Olha só, radianos, aqui tínhamos π sobre 4, então π sobre 4, se eu quiser trabalhar com radianos, congruente a esse daqui, ó, menos 7π sobre 4, que é congruente a esse daqui, 9π sobre 4. Entendeu? Isso se você trabalhar em graus ou se você trabalhar em radianos, depende o que eu pedir. Eu posso pedir em graus, você vai fazer dessa forma. Eu posso pedir em radianos, você vai fazer dessa forma, ok? Isso é só para mostrar a vocês aí. E tem também a formulazinha, né, que foi dada aí para vocês. Então agora bora limpar e vamos para aquela parte de exercício resolvido. Bora lá. Aqui, ó. Olha só no exercício resolvido.
Calcule a primeira determinação positiva, né? Então ele quer saber a primeira determinação positiva. Olha só, pessoal, a primeira determinação positiva, ou também chamado de primeira DP, tá? Determinação positiva. Também pode ser pedido a primeira DN, determinação negativa. Mas como essa questão está falando de positiva, então vamos logo para isso daqui. Em outro momento eu volto a comentar a vocês, porque tem a primeira, tem a segunda, a terceira, qual determinação pedir, tá? Ou positiva ou negativa. Mas bora se atentar agora nessa daqui, porque é que ele está pedindo. Então ele quer calcule a primeira determinação positiva e o número de voltas completas na circunferência trigonométrica do arco da medida. Letra A, 1150. Então como é que você vai fazer essa conta aí? Bora lá. Eu vou aproveitar isso aqui que o livro já deu, ó. Tá vendo? Isso aqui já é uma explicação. Você vai pegar aqui o 1150, que é o ângulo dado da letra A, ó, e vai dividir por uma volta, tá? Esse 360 aqui, divide por uma volta. Então você vai pegar 1150 e vai dividir por uma volta, que uma volta, como aqui está em graus, eu estou botando dividido por 360, ok? Então, repare quanto dá, ó. 1150 dividido por 360, fazendo a conta, deu 3. E a resposta que ainda ficou 70, não é isso? Então o que quer dizer isso daqui? Esse 3 ficou como o número de voltas e esse 70 é o ângulo. Então esse 3 é o valor de K e esse 70 é o alfa, tá? Então isso aqui ele está pedindo qual a primeira determinação positiva. Quando você faz isso, a primeira determinação positiva já é esse daqui, é o 70. Ó. Então a primeira DP é 70. Tá? E o número de voltas completas é o valor de K, é 3. Então aqui, ó, K é igual a 3. Então ele vai dar 3 voltas. Por isso que ele vai dar 3 voltas em torno desse ângulo aqui de 70 graus. Então bora lá, ó. Foi isso que o livro estava fazendo aqui, ó, pessoal. Deu uma volta, parou aqui. Deu 2 voltas, parou aqui. Deu 3 voltas, parou aqui, tá? Parou aqui. Então na terceira volta ele parou aqui. Só que ele andou mais 70, então ele veio até aqui. Então 3 voltas mais 70 dá esse valor 1150, correto? Ou seja, uma volta é 360, outra volta é 360, outra volta é 360, pessoal. Ele deu 3 voltas, entendeu? Eu vou abrir aqui a calculadora só para você entender aqui um pouquinho. Ó, ele deu uma volta 360, mais outra volta 360, mais, ó, que deu 720, né? Mais a terceira volta 1080. Então ele dá 1080. 3 voltas equivale a 1080 graus, somado com o ângulo que ele quer, 70. Então, somado com 70, vai dar esse valor daqui, ó, 1150 graus. 1150 graus. Vou limpar isso aqui para você ver que isso é verdade, né? Então, vou limpar aqui. Tá vendo? 1150 graus. É apenas uma explicaçãozinha para você. Caso você queira fazer o manuscrito, é basicamente assim, né, pessoal? Tu vai pegar isso aqui
Então 1150, de novo, ó, divide por 360 graus, né? Quanto é isso aqui? Né? Você vai ter que fazer a conta. Então, bora lá, fazendo. Vai dar 3. Então, como a gente viu, vou apagar isso aqui só por enquanto, para não atrapalhar. 360 vezes 3, né? Dá 0, 18, 9, 1, 10. Dá 1080, como a gente viu. Então, isso aqui, ó, dá 1080, tá? Se você quiser fazer devagarzinho, você pode botar aqui, ó, 1080 graus. Subtrai aquele modo antigo de fazer a conta, né? Quem não quiser botar aqui, já bota logo a resposta. Entendeu, pessoal? Então, 1080 para 1150, 70. Então, basicamente, isso que eu fiz, para quem não sabe fazer a conta, é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, esse 3 é o que? É o valor de K, que significa o que? O número de voltas. Então, para 1150, ele tem que dar 3 voltas e vai parar nisso aqui, 70 graus, que é o ângulo, o alfa. É isso que está aqui, ó, gente. Tá vendo? Se você me pedisse, professor, bota isso aí naquela fórmula que o senhor mostrou ali. Pronto, lembra daquela fórmula? Alfa mais, como é agora aqui, K vezes 360 graus. Então, quem é alfa? 70. Mais K é o número de voltas. Você pode botar aqui 3 se você quiser. Então, eu posso te perguntar dessa forma, tá? Então, a 3 vezes o 360, que é padrão. Ok? Ficaria assim na fórmula. Agora, se eu te perguntasse, deixe a fórmula, aqui não está a fórmula, porque se eu pegar 360 multiplicar por 3, vai dar 1080. Somado com 70, vai dar o 1150, que é a resposta. Entendeu, pessoal? Então, se eu somar isso aqui tudo, vai dar 1150. Mas se eu te pedir, deixa a fórmula, vou apagar aqui, ó, a fórmula. Se eu te pedir a fórmula, você tem que parar aqui, ó, como foi dito lá, ó, no K. Então, a fórmula de ângulos congruentes para este ângulo seria isso aqui, ó. Esse 70 é referente à primeira DP, porque todo o valor que você acha aqui nessa divisão é a primeira DP. Professor, eu tenho que fazer essa conta até quando? Até quando você achar um valor menor que 360 graus. Como deu 70, é menor que 360 graus, tá certo? Então você para a conta aqui. Se tivesse dado um valor aqui, exemplo, em vez de 70, 7.000, você tinha que continuar fazendo a conta, tá, pessoal? Até dar um valor menor que 370 graus. Bem, então eu espero ter ajudado nisso aí, tá? Então vamos agora para a letra B, né? Então vou limpar aqui. Esse bônus tá danado, viu, pessoal? Bora lá, limpando. Vamos aqui. Olha só a letra B. Está pedindo, você determine a primeira determinação positiva e o número de voltas disso aqui, que não está em graus, pessoal, está em radianos. Daí você tem duas formas de fazer isso aqui, tá? Você tem duas formas. Bora lá. Eu vou descer aqui para ver como foi que o livro estava explicando a vocês e dar o meu parecer. Bora lá. Bora limpar isso aqui. Bora descer aqui um pouquinho. Aqui é a explicação do livro. Eu vou tentar te explicar aqui. Bora lá. Página 21, né? Estamos fazendo a questão resolvida, que é o R6, né? Letra B. O que é que tem aqui na letra B? Então, bora lá.
Na letra B temos isso aqui, ó, 11 π sobre 4. Ele quer que você ache a primeira determinação positiva e o número de voltas. Então ele quer, ó, a primeira determinação positiva e o número de voltas. Então, eu vou fazer isso aí de duas formas para você entender. E aí você vê qual é a forma que você acha melhor. Bora lá. Por isso que eu vou botar aqui primeira. Quer dizer, primeira forma, tá? Nessa primeira forma, eu posso pegar esse 11 π sobre 4 e vou transformar ele em graus. Então, ó pessoal, 11 π sobre 4, eu vou transformar ele em graus. Então, bora lá, ó. Como é que eu transformo isso aí em graus? Vocês sabem que isso daqui é a mesma coisa que você pegar 11 π, você sabe que em graus vale 180, dividido por 4. Então isso aí você vai ter o valor, bora lá, fazendo aqui para a gente ganhar tempo. Então, ó, 11 vezes 180 vai dar 1980, dividido por 4 vai dar 495. Ok? Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Ó? Então aqui nós temos que 11 π sobre 4 é igual a 495 graus, tá? Eu transformei radianos em graus, tá? Então eu vou trabalhar com isso aqui e fazer do mesmo jeito do outro. Bora lá, ó. 495 graus dividido por uma volta inteira, que é 360 graus, né? Então isso aqui vai dar 1 vezes o 360 vai dar 360 graus, né? 360 graus para 495, você sabe que é 135 graus, ou seja, deu um valor menor do que uma volta inteira, então satisfaz. Lembrando a vocês que esse 1 daqui é o número de voltas, então está em K, né? E esse 135 é o ângulo, no caso aqui alfa, ok? Então sobre a pergunta dele aqui, ó, qual é a primeira DP? Então a primeira DP, ou a determinação positiva, é 135 graus, né? E o número de voltas, então o número de voltas é igual a 1. Mas lembra aí, ó, essa questão, pessoal, foi dada para vocês em radianos. Eu transformei em graus só para facilitar a minha vida, mas eu não posso dar a resposta aqui em graus, entendeu, pessoal? Eu tenho que transformar isso aqui de novo em radianos, porque a minha pergunta foi em radianos, entendeu? Então, como é que eu vou transformar isso aí? Simples. Daquela forma de sempre, olha só. Vou subir aqui um pouquinho. Então aqui fica π está para 180 graus, que é aquela fórmula padrão, né? X está para 135 graus. Vamos fazer agora aqui a regra de 3, porque eu quero a resposta em radianos. Então, 180x igual a
135 e finalizando ela 180x, perdão, então aqui x é igual a 135 π dividido por 180, tá? Agora aqui você vai pegar e vai simplificar isso daí, certo, pessoal? Então, como é que você vai simplificar isso aqui? Você vai pegar um número aí, né? E vamos dividir isso aí o máximo possível. Ou seja, você pode ir simplificando isso aí o máximo possível. Então, o valor que eu indico para você fazer isso aqui seria, no caso, o que você quer que eu faça? Por 45 graus, tá? Então x é igual aqui, ó, 135 por 45 vai dar então 3, né? Então aí a gente achou. Só para deixar claro, eu vou usar aqui a calculadora só para você ver esse cálculo aí, ok? Mas eu já sei aqui, ó. Então bora lá. 135 dividido por 45, repare que é 3, tá vendo? O outro número, 180 dividido por 45 é igual a 4. Então vai ficar 3 sobre 4. Entendeu, pessoal? Então bora lá, ó. Então aqui 135, 45, 3 π, 180 por 45, 4. Então a primeira determinação positiva não é 135 graus, já que a questão foi em radianos. Então aqui você tem que botar, ó, 3π sobre 4 rad, ok? Eu acho que assim ficou claro. Então a pergunta, se te deu em graus, você bota em graus. Se te deu em radianos, ó, tu pode transformar em graus, mas lá no final você tem que dar do mesmo valor que a pergunta, né? Que a pergunta, se for em radianos, deixa em radianos. Tá aqui, ó, ok? Esse é um modo da gente fazer. Vamos bora fazer isso aqui rapidinho de outro jeito? Então aqui, ó, outra forma. Então 11 π sobre 4. Digamos que você não quer transformar isso aí em graus. É mais rápido, mas exige que você estude bem mais, ok? Bora lá. Como é que você poderia responder isso daí? Olha só, pessoal. Você lembra que... Deixa eu botar aqui. Você lembra que foi dado para vocês aquela fórmula, ó? Que fórmula, professor? Essa daqui, ó. Alfa mais K vezes o ângulo. Se for em graus, 360 graus. Se for em radianos, 2π. Ok? Essa aqui é um pouco mais complexa para algumas pessoas. Algumas pessoas acham essa forma mais difícil, mas se você treinar, é mais rápida, tá? Mas você tá livre para você escolher. Bora lá, ó. 11π sobre 4. Eu quero deixar ela mais ou menos nesse formato daqui. Para isso, repare uma coisa. Repare que você está dividindo 11π por 4. Tá vendo? Dividindo 11π por 4. Então, qual número divide 11π? É 10 por 4? Vai dar um valor exato? Não. Está errado. Tá ok, pessoal? Como assim, professor? A ideia é o seguinte. Você tem que pegar esse valor de cima e dividir por 4. Porque aqui é 4. Se fosse 3, seria por 3. Se fosse 2.
Então, bora dividir isso aqui. Então, 11π, ó, eu vou fazer primeiro aqui errado, só para te mostrar onde é que vocês vão esbarrar no erro. Digamos que você fale, ah não, isso aqui é por 10. Então, bora lá, ó. Seria 10π mais 1π. Tá vendo? Porque 10 mais 1 dá o 11 daqui. Ok? Ó, por 4. Repara aqui, pessoal. Esse valor não dá para dividir 10 por 4. Tá vendo? Por isso que isso aqui não funciona. Você tem que achar algo assim, ó. Seu objetivo é achar algo relativo a 2π. E 10 por 4 não vai dar o 2π. Entendeu? Não dá. Isso aqui, pessoal, é só vocês treinando, tá? Então, fazer com 10 tá errado. Vai sair ruim. Embora fazer de outro jeito, que outro número seria? Bem, eu aconselho a fazer o seguinte, ó. Bora separar isso aqui dessa outra forma. Em vez de 10, eu quero botar 3π somado 3. Para chegar em 11, pessoal, para chegar em 11, dá quanto? 8, né? 8π. Porque 8 mais 3, tá? 8 mais 3 vai dar 11. Então, ó, divide por 4, divide por 4. Bora lá, acompanhe. 3π sobre 4, estou repetindo ele. Vamos agora aqui, pessoal, dividir isso aqui, ó. Quanto é 8 dividido por 4? Vai dar 2π. Acabamos. Você vai ficar até espantado, mas é assim. Repara aqui agora, ó. Como assim acabou, professor? Tá aqui, ó. Ó. Esse 3π sobre 4, ó. O 3π sobre 4 é o ângulo. O 2π era o que queríamos encontrar. Olha só ele aqui, 2π. Ó, professor, e o K? Quando não tem nada na frente, você faz isso, ó. 1 vezes. Então, o K é 1, tá? Então, aqui fica, ó. O K é 1, que é o número de voltas. E 3π sobre 4 é o ângulo. Então, aqui, a primeira determinação positiva é 3π sobre 4 e o número de voltas é igual a 1. Aqui, ó, número de voltas tá aqui, ó, é 1. Botei aqui. Ângulo 3π sobre 4. Vamos agora comparar lá no outro para você ver, ó. Olha a trabalheira que deu isso, ó. Tá vendo? Vou diminuir aqui um pouquinho. Olha só a trabalheira que deu, ó, para fazer esse. Mas faz. Pegar aqui uma cor aqui para te mostrar, ó, o preto, o verde mesmo. Olha só, primeira determinação, ó a trabalheira que deu. Achamos aqui, ó, 3π sobre 4. Olha só aqui, pessoal. Olha só aqui, ó. 3π sobre 4. Dele aqui, ó. Tá vendo? Olha o número de voltas. 1. Tá certo? Olha o número de voltas aqui, ó. 1. Aqui, ó. 1. Tá certo? Qual você prefere fazer? Eu, professor Anderson, prefiro fazer esse daqui. Tá? O do lado direito. Mas você é livre para fazer qual forma você queira. Eu te mostrei duas formas para você fazer a mesma questão, ok? Então, mudando aqui de cena, acabamos, né? Mudando aqui. Então, pessoal, finalizamos aqui. Eu sei que demorou, mas é porque eu tive que explicar algumas coisas a vocês, tá?
Você ali pode ver esse vídeo, pode rever quantas vezes você queira, tá? O intuito foi esse mesmo, ficou um pouquinho grande, mas é o que eu pude fazer para vocês, que eu tive que explicar minuciosamente, senão eu poderia passar por cima e falar isso aí rapidamente, mas você não ia entender, entendeu, pessoal? Então o objetivo aqui é ajudar vocês, está me dando trabalho fazer isso, então assista isso daí. Eu vou botar essa aula aí no YouTube lá e vai ser disponibilizada para vocês no dia de nossa aula, ok? Então, enfim, né? Espero ter ajudado. Então, pegue seu livro, vão estudar. Vocês são capazes, tá? Vocês são capazes. Pega seu livro, vai estudar. Não entendeu direito? Veja essa videoaula que eu fiz aí do livro, ok? E com certeza vocês vão conseguir. Mas tem que estudar, muito esforço, beleza? Então, estamos juntos, ok? Então, um abração a vocês aí e... ok. Fui!